E aí pessoal, meu nome é Lucas Moraes, eu tenho 18 anos e eu fui aprovado em Medicina na UFCG, aqui em Campina Grande, na Paraíba. E hoje eu vim gravar aqui mais um vídeo para o canal, um dos vídeos mais pedidos nos comentários, que é sobre como era a minha rotina em 2021, durante o meu terceiro ano do ensino médio, para que eu conseguisse obter a minha nota no Enem 2021, que foi 822,56 pontos, e consegui ser aprovado direto do ensino médio numa Universidade Federal no curso de Medicina. Então vamos lá. Hoje eu vou falar no geral como era a minha rotina, separando entre o estudo da escola, com as aulas que eu tinha que cumprir para eu terminar o meu terceiro ano do ensino médio, e o meu estudo individual que eu fazia me preparando para o Enem, que também era ligado ao estudo da escola, porque os dois estavam voltados para os conteúdos, para os assuntos, para as questões do Enem. Enfim, é um vídeo sobre a minha rotina, que é uma coisa individual minha, então é uma coisa particular. Pode ajudar vocês no sentido de querer aplicar algumas determinadas coisas em relação à organização, ao horário, mas como cada pessoa tem sua particularidade, tem seu contexto e tem sua própria vida, então, no caso, como eu não trabalhava, eu não tinha muitas ocupações diferentes de estudar, então tudo isso depende muito de pessoa para pessoa, mas você pode aplicar algumas coisas que eu fazia e pode também só tirar a curiosidade de como eu fiz durante o ano, como eu estudei durante o ano para chegar nessa nota, certo? Então hoje, começando, como eu já falei, eu era do terceiro ano do ensino médio, eu estava no último ano do ensino médio da escola e eu tinha que cumprir as aulas da escola, que durante grande parte do ano foram online por causa da pandemia, então eu só voltei para o ensino presencial em setembro de 2021. Foi no final de agosto ou no início de setembro, quando eu tinha tomado a minha primeira dose da vacina. De resto, eu fiquei em casa praticamente todo esse tempo. Eu não saí muito na pandemia. Desde 2020 até 2021, eu fiquei muito tempo em casa. E realmente, nesse tempo em casa, em 2021, que eu realmente estava estudando para o Enem valendo, eu aproveitei o tempo em casa para estudar. Mas, vamos lá. No geral, todos os dias da semana eu tinha aula de manhã, aí de 7 horas ou de 7h30 até cerca de 12 horas, 12h20, certo? E eu tinha aula de tarde nas segundas e nas quartas. O que acontece? Durante a manhã, durante o período que eu fiquei EAD online, eu assistia às aulas pelo computador normal, passava essas 5 horas e meia de aula assistindo no computador. Às vezes não assistia, às vezes eu ligava a aula, mas eu ficava estudando outras coisas, fazendo outras questões. Então o professor estava dando um assunto, eu estava fazendo questões desse assunto, ou eu silenciava, enfim. Não acompanhei muito à risca todas as aulas da escola. Talvez no início eu acompanhei mais, mas depois que eu comecei a estudar, a pegar um ritmo mais individual, estudando sozinho, eu comecei a me distanciar um pouco da escola. E isso é normal. No terceiro ano, realmente, para você passar, você tem que ter um diferencial, porque você precisa de uma nota muito boa em pouco tempo. Então, ou você tem muita base no primeiro e no segundo ano e consegue no terceiro chegar ali na nota suficiente, nos acertos suficientes, ou então no terceiro ano você tem que pegar para estudar mesmo, de acordo com as suas necessidades. Tipo, focar muito além da escola. Por isso que é tão complicado passar direto no ensino médio. Por isso que são alguns casos isolados. Mas, no geral, todo dia eu acompanhava as aulas da escola, ou pelo menos estava no computador para as aulas da escola, e isso me tomava muito tempo. Durante toda a manhã, por mais que eu estudasse outras coisas, eu ainda estava muito conectado com a escola. Nas aulas de tarde, na segunda eu tinha a oficina de redação, então toda semana eu estava produzindo uma redação na segunda de tarde. E depois tinha outras aulas. Até mais ou menos 6h30 ou era 7 da noite. Aí depois das aulas, nesses dias, por exemplo, na segunda, eu estudava ali tipo de umas 7, de umas 7h30 até 10, 10h30. E isso depois eu ia fazer outras coisas e conseguia ali dormir entre 11 e meia-noite. Nunca dormi cedo. Durante a minha preparação, nunca consegui ter um horário fixo. Nunca consegui dormir bem. Então, toda vez era sempre assim, ficava no celular até meia-noite, no outro dia acordava de 6h30, de 7, e tipo, nunca meu sono estava regulado, nunca eu tive uma rotina boa, fixa, que me, assim, permitisse dormir bem e ter os horários todos bem fixos e equilibrados. Então, era muito irregular, todo dia dependia do que eu ia fazer, do que eu queria fazer naquele dia. Mas,
Nas quartas à tarde, que também tinha aula, eu não acompanhava grande parte das aulas. Às vezes eu nem entrava no computador e eu ficava realmente estudando. Quando começou a parte presencial, em agosto, eu também não ia. Então eu ia nas segundas à tarde, às vezes, mas nas quartas eu não ia. Então eu ficava de casa, entrava na aula, mas na maior parte das vezes, na reta final, eu estava fazendo simulado nas quartas à tarde, independente da escola. Realmente eu tinha muito pouco tempo para o Enem, então eu tinha que focar, eu tinha que terminar meus simulados, minhas quantidades de simulados, e não dava mais para perder tempo com aula. Então estava ficando complicado para mim. Mas no geral, nos dias que eu não tinha aula à tarde, eu pegava aí de 2 ou de 2h30, né? Depois de voltar da escola, ou depois de terminar a escola, almoçar, descansar. Eu geralmente dormia uma parte ali, 40 minutos ou 1 hora, e eu começava a estudar de 2h30, de 3 horas, até umas 6, 6h30, 7. Às vezes eu ia na academia, raramente isso aconteceu, porque acabei perdendo tempo e eu estava focando muito nos estudos. E, né, eu parava ali de 7 horas da noite, descansava 1 hora, 1 hora e meia, ficava no celular, comia, fazia alguma coisa diferente, e depois estudava de 8 até as 10, 8 até as 9h30. É importante lembrar que eu nunca estudei de madrugada. Eu nunca fui essa pessoa que estudava até meia-noite, 1 hora da manhã. Realmente meus horários eram, estudava de tarde umas 4 horas, de noite umas 2, 3 horas e parou. E eu ficava acordado até tarde fazendo outras coisas, no celular, mexendo em alguma coisa, assistindo vídeo no YouTube. Então, tipo assim, eu não tinha costume nenhum de estudar muito até tarde. O meu estudo realmente era ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, até 10 horas e acabou. Às vezes eu podia passar até 11, mas isso dependia se eu tinha alguma coisa para fazer ou não. Mas eu nunca fui de estudar de madrugada. Nunca tive essa situação na minha rotina. Mas no fim de semana, bom lembrar, eu sempre estudei. Nunca fui essa pessoa que separava os dias da semana e o fim de semana. O fim de semana, para mim, e eu acredito que para grande parte das pessoas, é um dos períodos mais importantes na semana para você botar os conteúdos em dia e para você conseguir fazer simulados. Todo sábado e domingo. Praticamente todo domingo eu tinha simulado da escola. Assim, durante 3 meses seguidos, era só todo domingo que tinha simulado. E os meus que eu fazia durante a semana ou no sábado. Então, tipo, eu nunca fui de descansar em fim de semana. Sempre estudava algum turno. Domingo sempre estava estudando algum turno. Se não estudava nada, pelo menos tinha o simulado ali. Então, nunca... E eu sempre achei muito importante pegar esse tempo livre da escola, sábado e domingo, para estudar da minha forma, para adiantar minhas metas. E é importante lembrar, já falei em outros vídeos, eu não tinha um cronograma fixo, eu estudava de acordo com as minhas necessidades e de acordo com a recorrência dos conteúdos, analisando o que era mais importante para mim ver no decorrer do tempo, e eu consegui ver praticamente todos os conteúdos até o dia do Enem, então deu certo, teoricamente, mas também é importante dizer que eu não tinha metas e nem tinha assessoria. Eu organizava o que eu ia fazer semanalmente todo domingo. Então, domingo eu pegava um planner, organizava ali 20 metas semanais. Então, tal simulado, tal assunto de história, tal assunto de geografia, tal assunto de física, questões de tal coisa, cumprir as questões de matemática da isolada, tudo lá. E durante a semana eu ia marcando, né, que eu tinha feito e ia passando adiante. É importante lembrar que eu fazia uma redação por semana no mínimo, às vezes tinha mais por causa dos simulados da escola ou de outros simulados que eu participava. Eu também estudava um assunto por semana, então geralmente era um de física, um de química, um de biologia, um de história, um de geografia, tudo separado assim, toda vez um assunto por semana. Quando eu não tinha mais assuntos, eu geralmente focava nas questões, ou então revisava alguma coisa. E lembrando também que eu vou fazer um vídeo sobre a preparação do terceiro ano, no geral, como eu posso ajudar vocês que estão no terceiro ano e querem passar direto, mas só lembrando, eu adiantei muito assunto sozinho, então geralmente eu sempre estava vendo os assuntos em 2 frentes, a minha frente e a frente da escola. Então, enquanto eu estava estudando eletrodinâmica, a escola estava dando, sei lá, ondulatória, então eu estudava sozinho a eletrodinâmica, e ondulatória eu acompanhava, revisava pela escola, porque geralmente eu já tinha visto. Então, quando o professor estava dando cinemática vetorial, eu já tinha visto, eu estava vendo dinâmica. Enfim, isso aconteceu com muitos assuntos, tanto de natureza como de humanas e linguagens. Então, sempre estava adiantando, revisando com a escola e assim por diante. No geral, minha rotina foi essa durante o ano todo. Nas férias, que eu fiquei livre da escola, eu vou gravar um vídeo específico sobre as férias, como estudar nas férias, mas como eu percebi que eu tinha ali
5 meses para a prova, eu acho, 5 ou 4 meses, eu vi que não ia dar, aí eu peguei nas férias e estudei mesmo. Eu peguei, assim, fim de semana para descansar, fiz 3 simulados, se eu não me engano, mas o que eu fiz nas férias foi adiantar assunto. Eu adiantei, tipo assim, os assuntos mais importantes para a prova do Enem, foi no mês de julho. Eu adiantei, tipo, 5 assuntos de física, 5 de biologia, 5 de química, e eu foquei realmente praticamente só em natureza. Matemática eu continuei com a isolada, humanas e linguagens estudei ali por cima, mas natureza, o meu mês de férias, eu adiantei muito assunto de tudo, e isso foi essencial para que nos dias do Enem, que foi dia 21 e 28, eu tivesse com os assuntos teoricamente totalmente concluídos. No geral, minha rotina foi essa, foi tentando me adaptar em relação ao horário da escola, aos simulados da escola, com o que eu fazia sozinho. Eu estudava aí, né? Pelos horários que eu falei, eu estudava fora a escola cerca de 7 horas por dia, 7 a 8 horas por dia, às vezes mais, às vezes menos, e o restante do dia eu estava cumprindo as aulas da escola. Realmente você pode ver que meu dia era quase inteiramente para estudar. Eu não trabalhava, porque eu estava na escola ainda, e eu tinha condições de realmente ficar no meu quarto, ficar no meu computador, ficar com meus livros e estudar. E isso permitiu que no final do ano eu conseguisse a aprovação. Mas aí, dependendo da pessoa, se a pessoa trabalha, faz academia, tem compromissos, aí você pode analisar. E lembrando que eu já fiz um vídeo sobre qualidade e quantidade. Estudar 7 horas não significa que você vai ser melhor do que uma pessoa que estudou 5 horas. Então tudo isso você tem que considerar a base. Se a pessoa estudou já muito, se ela estudou 5 horas por dia talvez seja o suficiente. Se ela já tem facilidade, estudar menos, dá para ela fazer mais coisa. Enquanto pessoas precisam de mais tempo porque tem mais dificuldade. Então tudo isso depende muito do seu contexto. Mas eu realmente tive a oportunidade de ter tempo livre para focar nos meus estudos. E isso me permitiu que em um ano, no ensino médio, eu conseguisse evoluir 24 questões e mais de 60 pontos de média geral. E permitisse que eu atingisse essa nota de 822 e passasse direto do ensino médio. Entendeu? Mas esse foi um vídeo muito pedido. É um vídeo realmente assim particular, só para contar a minha rotina. Era uma rotina, eu achava pesado. Eu estudei muito. Então, fora a escola, eu estudei muito. Eu cansei muito. Cheguei assim, perto do Enem, já não aguentava mais. Mas eu, como eu tinha muita constância e disciplina, eu consegui passar o ano todo aguentando essa pressão. Eu aguentei mesmo, tive que manter, fazia muito simulado e não parava. E isso tudo permitiu que no dia da prova eu conseguisse reproduzir meus acertos ali. Vou gravar um vídeo sobre a planilha de simulados para vocês e vocês vão ver como foram meus acertos durante o ano e como isso, assim, praticamente foi igual na prova. Tudo deu certo na prova. E isso realmente foi resultado de muito treino e muito tempo de estudo. Entendeu? É isso. O vídeo de hoje é isso. Ficou um vídeo mais longo, mas no geral, essa foi a minha rotina durante o meu terceiro ano do ensino médio, durante o ano de 2021, que me permitiu essa nota e essa aprovação. Valeu, pessoal!